Continuação da leitura do livro O Desdobramento da Consciência, de Joel Goldsmith, leitura amadora por César Guidini, capítulo 3. Deus revelando a infinidade de ser. As palavras dos sábios devem, em silêncio, ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina entre os tolos. Eclesiastes, capítulo 9, 17. Estamos cercados em todos os momentos pelo que as Escrituras chamam de anjos, que sempre pairam sobre nós. Dentro de nós estão aquelas ideias divinas ou impulsos espirituais que nos guiam, mesmo embora, como seres humanos, não tenhamos conhecimento deles. Como seres humanos, educados com a experiência ordinária da igreja ou sem nenhuma igreja, não estamos cientes do fato de que estamos constantemente sob governo divino, orientação divina. Na realidade, estamos sob a lei do Espírito de Deus e sob o Espírito da lei de Deus. Na prática, andamos por aí como o filho pródigo, pensando: eu, de mim mesmo, sou algo, e estou saindo pelo mundo para fazer um nome, para ganhar a vida e para me tornar algo grande por mim mesmo. Assim, montamos uma identidade falsa e desenvolvemos a preocupação com a saúde, riqueza, sucesso e relações nessa identidade falsificada. No entanto, o tempo todo, embora provavelmente nunca tenhamos pensado nisso, nós fomos completamente cercados por uma atmosfera de amor e completamente envolvidos pelo ser divino. De fato, somos seres divinos. Nós somos a própria consciência do Pai, mas nós andamos pelo mundo acreditando que a consciência seja algo pequeno, finito, insignificante e sem importância. O propósito deste ministério é nos trazer de volta à casa do Pai, de volta a uma consciência da presença e poder de Deus. Estamos neste trabalho por um propósito: sermos levados de volta para o reino da nossa própria consciência, em que Deus se manifesta como sabedoria divina, como amor divino, como vida, verdade, permanência, imortalidade e eternidade. Sinônimos de Deus. Por um momento, vamos considerar os sinônimos de Deus, levantando apenas alguns com os quais estamos familiarizados. Nós conhecemos Deus como ser infinito e, portanto, tomamos cada um dos sinônimos de Deus representando a integridade e totalidade de Deus. Nós não separamos Deus em sinônimos para depois dizermos: este sinônimo representa uma qualidade ou atividade de Deus, e este outro sinônimo representa outra qualidade ou atividade. Entendemos que todo sinônimo representa a totalidade de Deus, embora possamos usar um certo sinônimo para enfatizar alguma qualidade ou atividade particular. Deixe-me ilustrar isso. Deus é infinito. Portanto, Deus é imortalidade, vida eterna. Uma vez que isso é verdade, a vida eterna deve ser tão infinita quanto Deus, e deve incluir as atividades e propriedades de Deus como o espírito incorpóreo, amor divino e substância eterna. Deus é infinito. Deus é ser infinito. Deus é espírito. Deus é a substância do universo. Portanto, uma vez que Deus é infinito, o espírito e a substância devem ser infinitos, e o espírito incorpóreo abraça, inclui e exterioriza toda a atividade da vida, verdade, amor, alma, princípio, lei, junto com todos os outros sinônimos para Deus que são encontrados nas Escrituras. Por que, então, nós dividimos a palavra Deus em sinônimos e os usamos de forma intercambiável? Pela mesma razão e da mesma maneira que você pode falar de eu ser um homem, um marido, um pai, um amigo, um praticante,
um professor, um conferencista, um escritor. Mas cada um deles inclui todos os outros. Quando você fala de mim, por exemplo, como professor, você faz isso para enfatizar uma fase particular do meu trabalho. Mas isso não significa que você não está ciente que eu sou todas as outras coisas também. Da mesma forma, quando penso em você como amigo ou como um estudante, eu também penso em você como um homem, uma mulher, uma mãe ou um pai. Ao menos no pano de fundo de minha mente, eu sei que você é todas essas coisas também. Eu não posso separar o você de você como um aluno, você como pai, marido, esposa ou amigo. Quando pensamos em cura e trabalho de cura, voltamos-nos para a palavra de Deus para trazer a totalidade divina do ser individual. Nós nos voltamos para Deus para mostrar, revelar, desdobrar e manifestar a totalidade de Deus, a totalidade do ser divino como o seu ser individual. Nós não queremos trazer a harmonia do seu ser em uma área e perdê-la de vista em outras áreas, mas antes trazemos a totalidade do ser divino como o seu ser individual. Nós fazemos isso porque ainda não estamos nesse nível de consciência que ocasionalmente não exige o que chamamos tratamento e, por essa razão, fazemos uso dos sinônimos para Deus. Agora, reconhecemos que existem estados e estágios de consciência variados. Uma pessoa, entrando em um ensino metafísico, pode entrar no nível de uma consciência profundamente religiosa. Ela entra na plenitude do entendimento através de primeiro chegar a uma ideia clara de amor, de Deus, do Cristo, do Mestre e de seus discípulos. O amor religioso devocional pode predominar em sua abordagem ao caminho espiritual. Mas há outros para quem isso seja ininteligível. Esses alunos entendem que Deus é inteligência infinita. Eles não estão interessados na abordagem devocional a Deus e, muitas vezes, nem mesmo na palavra Deus. Eu ouvi alguns metafísicos dizerem: esqueça essa palavra Deus, você a usa demais. Do mesmo modo, outro amigo meu se opunha ao termo Cristo e disse: você não pode pensar em outra coisa para o Cristo? Você não pode dizer a verdade ou a lei? Respondi que eu podia, mas que o Cristo para mim era algo tão pessoal, tão calmo e tão doce, que eu não gostaria de desistir deste termo. Para alguns alunos, o amor divino pode significar muito. Ainda outra pessoa pode entrar no nível da mente e, nesse caso, sua tendência ou sua oração seria mais ao longo das linhas de realizar a mente, manifestar-se como ideia, manifestar-se como atividade, manifestar-se até como lei. Existem aqueles que só podem entender Deus como lei, e eles são muito rígidos sobre a ideia de que Deus é lei. Não cabe a nós julgar se alguém está certo ou errado. Essas várias abordagens do trabalho metafísico são apenas graus ou estados diferentes de consciência, e cada um de nós, de acordo com seu próprio ambiente ou pré-existência, vê este trabalho em um nível diferente. Um vem através da devoção, um através da mente e um através do princípio. Mas se nós estamos progredindo, se estamos entendendo cada vez mais esse trabalho, estamos chegando a esse nível da consciência em que nenhum tratamento é necessário. E nesse estado, nós olhamos para o mundo contemplando a perfeição subjacente a todas as aparências. E então não somos tocados por nenhuma aparência. Nós sabemos que a aparência é irreal, uma falsa sensação do real, e nós não lhes damos um tratamento. No entanto, não importa o quão longe nós progredimos neste trabalho, há momentos em que somos chamados a pensar em termos do que o mundo poderia chamar de tratamento, e é aí que entra o uso dos sinônimos de Deus. No tratamento ou seu sentido mais elevado,
voltamo-nos para o princípio, voltamo-nos para Deus. Nós entramos em contato com Ele e, de repente, sentimos a energia vital divina fluindo. Isso é tudo o que existe para tratamento. Então, depois de termos feito o contato, geralmente vem a palavra com que o paciente é curado ou melhorado. Se ele não estiver completamente curado, faremos o contato novamente e novamente. Finalmente, ele próprio percebe sua liberdade e diz: agora estou curado e sei disso. Se tivermos dificuldade em estabelecer esse contato, se o nosso pensamento não for suficientemente claro para nos levar imediatamente ao trono de Deus, então esses sinônimos servem a um propósito maravilhoso. Suponhamos que somos confrontados com uma condição de doença, onde parece haver um perigo para a vida. A vida não está em perigo. Essa é apenas a aparência, pois a vida nunca está em perigo. Então, ao voltarmos a Deus como vida, pensamos na vida como imortalidade e eternidade. Pensamos que a vida não tem começo e nem fim. Vemos a vida como a vida do universo, a vida e a lei, não só do homem e mulher individuais, mas de tudo o que está aparecendo como animal, vegetal e mineral no mundo. Nós vemos Deus como a vida do universo. Nós permitimos que nosso pensamento se debruce sobre esta ideia de vida eterna e vida imortal, e deixamos qualquer pensamento que venha a nós ao longo desta linha se desdobrar. Quando isso já se foi por um tempo, e finalmente sentimos que chegamos ao fim desta contemplação, nós apenas mantemos o ouvido atento aberto até sentirmos a verdade. Então podemos dizer: obrigado, Pai, está feito. Outro caso pode se apresentar para nós, e desta vez pode ser algo como a aparência de paralisia, de inação ou de superação. Nesse caso, podemos pensar rapidamente na mente como instrumento de Deus. A mente é a fonte e é a sede de toda a ação. A mente, como instrumento de Deus, é a lei para toda manifestação, toda a criação. A inteligência infinita governa, mantém e sustenta suas ideias. O corpo, como ideia, é uma formação da mente, assim como a realidade subjacente a toda a formação é uma ideia. Sem mente não há ideia. Sem ideia não há mente, porque não poderia haver mente sem atividade, e a atividade da mente é a ideia. Não pode haver mente paralisada ou ideia paralisada. Pode haver apenas uma atividade harmoniosa na mente, que é o instrumento da inteligência infinita e que expressa atividade infinita. Na cura espiritual, lembre-se sempre disto. Nunca se aproxime do trabalho de cura do ponto de vista da doença ou do ponto de vista do paciente. Deixe seu paciente completamente fora disso. O momento em que uma reclamação é apresentada como pessoa ou condição, libere-a de sua mente. Então, no aqui e agora, vá para esta palavra Deus. Abandone todo o senso do homem, do pecado, da doença, da falta e da limitação. Se você se encontrar lutando com esses erros, tentando melhorar ou alterá-los, você não trará cura. Vá para a palavra Deus o mais rápido que puder. Então, se você quiser, passe de Deus para um dos sinônimos e, dessa forma, trabalhe fora a partir de Deus. O amor é a base de todos os relacionamentos. É o mesmo para qualquer problema das relações humanas. Pode ser a relação entre empregador e empregado, entre marido e mulher, entre pai e filho. Mas, na verdade, em toda e qualquer situação, é com Deus que estamos lidando. Em todos os casos de relações humanas, o amor é o único relacionamento que existe, porque Deus é amor. Você já parou para pensar que não existiriam relações entre os seres humanos se não houvesse amor para cimentar as relações? Se a relação é entre pai e filho, ou se é entre seres humanos e pássaros,
Animais ou plantas não fazem diferença. O amor é a base de todos os relacionamentos. Portanto, se a reclamação é a de um relacionamento discordante entre as pessoas, vamos nos voltar imediatamente para a palavra Deus e depois ir rapidamente para o amor divino, emanando como uma aura. O amor é uma substância que permeia uma substância penetrante. O amor é um cimento, uma influência que une. Então vem palavras como unidade, unicidade, união, todas as propriedades deste amor divino. Você vê que, pensando nesta linha, nunca pensamos nas pessoas envolvidas sobre os seres humanos de uma foto e seus relacionamentos preocupados ou perturbados? Tudo o que pensamos é no amor e suas propriedades, amor e suas qualidades, amor e sua influência, amor e sua onipresença. Quando terminamos de pensar em amor, o telefone deve estar tocando com alguém do outro lado, nos dizendo que houve uma reunião. Esses exemplos nos mostram a razão de usar sinônimos para Deus. Estamos procurando apenas encontrar a palavra que mais se ajusta à situação, conforme nos é apresentada na figura humana. No entanto, por todo o tempo estamos falando de amor, vamos lembrar que amor também é inteligência divina. O amor é também substância. Quando pensamos no amor, não podemos deixar de voltar ao ministério do Mestre. Minha paz eu vos dou. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua mente. Ama teu próximo como a ti mesmo. Você nunca vai se afastar do Cristo enquanto você estiver lidando com o amor. E você nunca se afastará dessa paz, aquieta-te, enquanto estiver vivendo com essa palavra amor. Da mesma forma, você nunca avançará muito no pecado, doença ou morte, enquanto seu pensamento for permeado com a consciência da vida eterna. Apenas volte-se para o Mestre, para o eu sou. Torne-se tão familiarizado com o ensinamento do Mestre que, não importa que situação surja, algumas de suas declarações muito gentis e persistentes virão imediatamente à vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Você já parou para pensar quanto tempo você gasta tentando encontrar alguma verdade ou desejando que você possa conhecer alguma verdade em particular? Você não precisa fazer nada disso. Se você consegue perceber o que o Mestre diz, eu sou a verdade, então você terá tudo. Eu sou a verdade. E quando você tem isso, você não precisa procurar por alguma verdade que eu já sou. Você já pensou quanto tempo gasta procurando amor? É tempo perdido, porque é sempre para ele ser encontrado onde você nunca pensa em procurá-lo. É dentro do seu próprio ser. Eu sou vida, verdade e amor. Eu sou amor. Eu sou o único amor que existe no mundo. Eu sou tudo que Deus é. Tudo que o Pai tem é meu. Nosso erro é que procuramos amor em uma ou de alguma pessoa. Aí nós nunca o encontraremos. Nunca. O amor que encontramos em uma pessoa é uma falsificação de amor. Nós encontraremos amor somente quando descobrimos isso como a realidade do nosso ser. Da mesma forma, com que frequência procuramos alguém por justiça, por misericórdia ou gratidão? Nós não podemos encontrar essas qualidades em nenhuma pessoa, porque elas não estão lá para serem encontradas. Todas estas são qualidades do seu próprio ser. Se você não encontrá-las em expressão dentro de você, não as procure fora. Mas se alguma vez você descobrir que justiça, misericórdia, bondade, benevolência e gratidão são qualidades de seu próprio ser e que você permite que elas entrem em plena expressão, então você não vai procurá-las em ninguém mais, nunca mais. Você não terá que fazer isso, porque elas serão refletidas de volta para você
a partir do resto do mundo, mas sempre o que está sendo refletido de volta para você serão as qualidades do seu próprio ser. Por favor, lembre-se disso. Você nunca vai conseguir nada deste mundo, exceto a qualidade do seu próprio ser. Portanto, tudo o que vem a você virá apenas pela reflexão. É como se você parasse na frente de um espelho para ver o que quer que estivesse diante do espelho. Não há nada no espelho para ser visto. O que você vê é a sua própria individualidade refletida de volta para você. Isso é uma lei e um princípio. A qualidade, seja qual for seu nome ou natureza, está em nosso próprio ser. Quando alguém expressa isso para nós, ele simplesmente reflete nosso próprio ser de volta para nós. É a nossa qualidade que foi refletida. Nunca trate alguém. Eu não quero me alongar muito em modos e métodos de tratamento, porque eu não acredito que eles sejam muito necessários em nosso estágio de desenvolvimento. No entanto, reconheço que, em algum grau, o tratamento sempre será necessário. Nós não podemos ignorá-lo completamente. Portanto, em todos os meus escritos, você encontrará alguma referência ao tratamento. Isso é suficiente para mantê-lo no caminho e, ainda assim, não permitir que você se sente em uma nuvem e permaneça lá sem algum lugar de descanso para os seus pés. Agora, eu quero explicar uma razão pela qual nunca tratamos uma pessoa, porque nunca damos um tratamento para qualquer pessoa. Se alguma coisa em meus escritos levou à crença de que eu daria um tratamento para qualquer pessoa, deixe-me corrigir esse conceito agora. Estou nesse trabalho há 28 anos e nunca dei um tratamento a ninguém. Às vezes as pessoas dizem, recebi seu tratamento e foi lindo. Isso é impossível. Eu nunca dei um tratamento a ninguém e nunca dirigi meu pensamento para uma pessoa. Eu nunca abordei a consciência individual de qualquer pessoa. Eu nunca disse, você é espiritual, você é perfeito, você é filho de Deus. Eu nunca permiti que o nome de um paciente penetrasse no meu pensamento enquanto eu estava, entre aspas, tratando. Eu nunca permiti que o rosto, o pensamento ou o contorno de qualquer rosto ou corpo entrassem no meu tratamento. Eu não posso dar um tratamento até que a pessoa pedindo ajuda esteja completamente fora do meu pensamento. Meu tratamento é baseado em elevar o pensamento a Deus e em eliminar qualquer sensação de pessoa. Eu salto tão rápido quanto eu sei para a palavra Deus. Eu elevo meu pensamento acima da pessoa, não porque Deus está lá em cima, mas porque para mim isso elimina a personalidade e a pessoa, e então eu estou em Deus. Então eu saio de Deus e deixo fluir qualquer verdade que eu saiba sobre Deus, toda a verdade que eu sei sobre Deus. Eu nunca conecto com qualquer indivíduo. E a razão é esta. Deus é o único indivíduo no mundo. Deus é infinita individualidade. Deus é o único lugar, a única pessoa, o único poder. Deus é a única realidade. Se eu me afastasse de Deus, eu estaria tratando uma ilusão. Suponha que eu colocasse sua foto na minha frente e, depois de olhar para ela, decidisse que não gosto dela. Então eu tentaria melhorar isso dando um tratamento. Eu poderia fazer isso retocando-a com um pouco de pintura aqui e um pouco mais ali. Mas depois que eu terminasse de fazer isso, eu teria apenas uma fotografia melhorada. Isso não mudaria você no menor grau. Da mesma forma, se eu desse a você ou a seu corpo um tratamento, mesmo se nós remendássemos e fizéssemos algo pelo qual você diria, parece melhor, nós ainda teríamos apenas uma ilusão melhorada, um conceito melhorado. Quando olho para você, tudo que vejo é Deus. Mas eu não posso ver isso com meus olhos físicos.
Tudo que eu posso ver com esses olhos é um conceito material de Deus, finito, mortal, aparecendo individualmente. Portanto, não importa o que meus olhos me digam sobre você, eles não testemunham verdadeiramente. Se eles testemunharem que você está pecando, doente ou morrendo, é uma mentira. Mas se meus olhos testificam que você é lindo, saudável, feliz e próspero, isso também é mentira. Esses dois opostos são apenas fases da mesma crença, saudável ou insalubre, rica ou pobre. Se eu quiser saber a verdade sobre você, eu devo discernir isso através da consciência espiritual. Apenas espiritualmente eu posso discernir a realidade de seu ser. E quando eu tenho o discernimento disso, eu encontro Deus, porque Deus é a realidade do seu ser. Deus é o eterno você. Se você não acredita nisso, volte ao Novo Testamento e descubra o que Jesus disse sobre você e sobre mim. Abre aspas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que me vê, vê o Pai. Fecha aspas. Ele estava falando de si mesmo, mas ele também estava falando sobre você e sobre mim. Sobre o eu humano e ilusório dele, ele disse: eu de mim mesmo nada posso fazer. Minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se presto testemunho de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Jesus reconheceu que existe o Cristo, o Filho de Deus, e este corpo e forma que o mundo estava vendo e chamando de Jesus. Dessa forma e conceito, disse ele em resumo, ele por si só não pode fazer nada. Ele não é por si mesmo nada. Se eu falo dele como algo, eu falo uma mentira. Mas minha mensagem, a qual eu sou em meu infinito ser eterno, isto é Deus. Se eu quiser saber a verdade sobre você, não adianta olhar para a sua forma e tentar encontrá-lo lá, pois essa forma não pode testemunhar a verdade. Só com a minha visão interior eu posso fazer isso, ou seja, com a luz espiritual interior do mundo que eu sou e que você é. Dessa maneira, eu posso comungar com você. Eu posso estar com você e nós podemos ser amigos pela eternidade. No minuto em que pensamos em termos de aparência externa, podemos ter amigos hoje, mas esses mesmos amigos podem ser nossos inimigos amanhã. Funciona assim porque, ao olhar as pessoas como elas parecem ser, estamos lidando com um sentido egoísta de si mesmo, que está sempre dizendo: eu preciso disso e você tem isso. Quando estamos nesse nível de vida, nós não podemos contemplar um ao outro como Deus manifestou. Nós não podemos contemplar o Filho de Deus com os sentidos externos. Não podemos, no mundo exterior, ver o Filho de Deus aparecendo individualmente. Quando você vê uma pessoa manifestando pobreza, pecado, doença ou deformidade, não dê à pessoa um tratamento. Se você quer conhecer a realidade, feche seus olhos exteriores e abra sua visão interior para que possa ver que exatamente onde a aparência falsa parece estar, existe o Filho de Deus, a manifestação de Deus, a consciência de Deus se manifestando individualmente, expressando e revelando seu próprio ser infinito. Não importa em quem eu esteja pensando, eu tenho que pensar em Deus como uma pessoa individual. Deus, infinito, divina consciência, manifestando o infinito de seu próprio ser como esta pessoa individual. Nosso paciente está curado muito antes de tirarmos todas essas palavras de nossas bocas. Não significa que devemos aprender palavras e usá-las em tratamento. Significa apenas que devemos pegar o significado desta ideia de que nós, individualmente, somos realmente consciência divina se apresentando, desdobrando, revelando, manifestando e expressando-se como o individual você e o eu individual, independente de qualquer aparência.
Tudo o que existe é Deus sendo eu e Deus sendo você, mas sempre Deus sendo. Deus infinito, Deus vida eterna e imortal, Deus espírito incorpóreo, alma, divina substância, inteligência infinita. Nós vamos direto para Deus e permanecemos nele. Perceba e sinta dentro de seu ser tudo o que Deus é, mas não faça isso com palavras, senão você só vai conseguir ficar enrolado. Mas esta é a verdade do ser, esta é a verdade que você deve saber, não só para você ser livre, mas para todos os que vêm a você possam ser livres. A verdade em si não libertará o mundo, é o seu conhecimento da verdade que fará isso, e a verdade que você deve saber não é alguma verdade sobre um ser humano, sobre uma fotografia, mas a verdade sobre Deus e você, a verdade sobre Deus aparecendo como sua infinita manifestação individual. Ao conhecer essa verdade, por favor, certifique-se de que você também sabe disso. Você não está sozinho nesse trabalho. Você não está sozinho na rua, em sua casa ou no avião. Você não está sozinho em paz ou na guerra. Os símbolos de Deus são todos sobre você. Deus está sempre aparecendo em algum tipo de forma protetora, porque Deus não é sem forma. Deus está sempre na forma de alguma ideia divina. A presença divina, o ser divino está sentado em seu ombro. Está ainda mais perto, está dentro de sua própria consciência, dentro do seu próprio ser. Se você viver nesta vida espiritual ou nesta luz da verdade, você estará sempre consciente de Deus. Se não consciente de Deus no sentido absoluto, ao menos na forma de um pensamento gentil ou de um estado de paz. Assim, há sempre uma paz nos cercando se abrirmos nossa consciência a ela. E por isso devemos aprender a manter consciência aberta a ela. O caminho infinito não tenta transmitir um modo ou método de ficar mais saudável ou mais rico. Através desta mensagem correta da verdade, mostra a verdade da sua própria identidade, a verdade de que Deus é a sua própria identidade. Seu objetivo é abrir sua consciência para o conhecimento da presença de Deus em alguma forma particular. De fato, em forma infinita e em variedade infinita, mas de uma forma necessária ao seu desenvolvimento em um momento particular. Nós temos que viver de forma consciente, continuamente, da presença divina de Deus em forma individual, de uma influência divina. Anjos, sempre presente na consciência humana. E isso é Deus aparecendo como amor, Deus aparecendo como vida, Deus aparecendo como a verdade, a qual você parece precisar a qualquer momento. Deus aparecendo como substância e suprimento. O sentido espiritual de compartilhar. A única razão pela qual você ou eu, individualmente e o mundo, coletivamente, experimentamos desarmonia e discórdia na forma de pecado, doença e morte, é a crença de sermos algo diferente de Deus. Essa é a única razão pela qual experimentamos tais coisas. No momento em que percebermos que Deus é a realidade do nosso ser, não precisamos de mais nada do que os outros tenham, e isso acaba com todas as guerras, toda a competição, todos os truques, toda a desonestidade. Pense como seria impossível perceber Deus como nossa mente, alma, espírito, suprimento, e então querermos qualquer coisa que alguém tenha, exceto no sentido de compartilhamento. E nesse exato momento que nós percebemos Deus como a realidade do nosso ser, nós podemos ser tão generosos quanto quisermos, porque podemos alimentar os 5.000. Não há verdadeiro senso de espiritualidade ou de generosidade, exceto o que sabe que o que quer que transborde está sendo derramado do armazém infinito chamado Deus. Qualquer outro sentido de generosidade ou gratidão acredita em uma pessoa como a fonte dela.
E isso resulta na pessoa sendo concebida como algo grande e generoso. Real generosidade, real compartilhamento e real gratidão vem somente com o entendimento de que, seja o que for que eu esteja transmitindo, seja o que for que esteja compartilhando, seja o que for que eu esteja dando, é de Deus. A única maneira pela qual eu posso aceitar qualquer coisa de você ou daquelas do mundo é quando eu posso perceber que isso não está vindo de você ou deles, mas apenas através de você ou deles. Portanto, quando eu aceito qualquer coisa de você, se $1 ou $1000, eu aceito no sentido de que eu não estou tirando isso de você e que você não está me dando nada, mas que é Deus se revelando, expressando e desdobrando a si mesmo. Então aquele dólar ou aqueles $1000 serão rapidamente manifestos para você e você vai encontrar o seu armazém rapidamente reabastecido. Você sabe muito bem que não há verdade chegando até você a partir de mim. Se houvesse, eu ficaria com um pouco menos de verdade ao terminar este livro, e você sabe que isso não é verdade. Eu não posso e não devo ser esgotado em nenhum sentido. Isso funciona de outro jeito, e eu não sinto que tenha menos verdade por ter compartilhado, porque a verdade não é minha possessão pessoal, e eu não tenho um barril dela que esteja escorrendo com uma razão secreta para que não pare. Você sabe e eu sei que a verdade é espiritual, incorpórea e que ela é sem limite. Vamos aplicar este mesmo conceito de oferta e gratidão a qualquer dinheiro que pagamos de nossos bolsos, seja para uma lista de mantimentos ou para uma conta de tratamento metafísico. Tente sentir que o que você paga não te deixa com muito menos, porque a coisa toda é um fluxo, é o espírito permeando todo o ser. A menos que você entenda a visão de que não há matéria, que não existe nenhuma limitação, que não há finitude, que não existe algo como um pequeno pedaço de alguma coisa ou outra coisa chamada dinheiro. A menos que você aceite isso, e você estará lutando com a limitação por toda a sua vida. A melhor maneira de entender essa ideia é pensar na oferta como sinônimo da verdade, como sinônimo de Deus, ou como a atividade de Deus, e depois esquecer tais coisas como meu e teu, e quão generoso e grato você deve ser. Veja Deus como a realidade de todos os relacionamentos. Agora que estamos no caminho espiritual, estamos nos esforçando para viver uma vida espiritual. Nós queremos, nós desejamos, nós ansiamos por isso, mas isso não é suficiente. Existe um preço, existe um pré-requisito para a vida espiritual. Devemos superar algumas das tendências naturais da humanidade que não são naturais para o sentido espiritual. Devemos desistir do conceito limitado de religião que temos mantido e começar a conhecer aqui e agora que a verdadeira religião é o conhecimento de Deus e da nossa verdadeira identidade. A menos que você veja que a religião verdadeira é o conhecimento de Deus e o relacionamento de Deus e do homem, você sempre estará correndo de uma igreja para outra, de um professor para outro ou de um livro para outro. Ao viver a vida espiritual, posso assegurar-lhe que você pode vivê-la muito harmoniosamente, seja dentro ou fora da igreja ou organização. Se você pode entender a natureza de Deus e o relacionamento entre Deus e o homem. Onde está o seu coração, está o seu tesouro. No mundo religioso, há apenas um lugar para o seu coração estar, e é em Deus e na compreensão da relação existente entre Deus e a criação de Deus. Se você atingir algum grau de sentimento espiritual, então você poderá entrar em qualquer igreja a qualquer momento em que a porta estiver aberta, sentar-se ali em paz e harmonia e fazer sua comunhão com Deus, no interior do seu ser. Você então entendeu o primeiro passo no caminho para a vida espiritual. E isso nos leva ao segundo passo. Depois de termos resolvido o problema da liberdade religiosa, estando dentro ou fora da igreja,
ainda continua sendo problema o nosso relacionamento com aqueles que constituem os membros da igreja. Nossa premissa é que Deus, a consciência divina, está aparecendo, se revelando e manifestando-se como seu ser individual e como o meu. Você parou para pensar que nós não dizemos, entre aspas, a menos que você seja um judeu, ou a menos que você seja um católico romano, ou qualquer outro, entre aspas, a menos que. O único a menos que conhecemos é que não há vida espiritual para você ou para mim, a menos que saibamos que a vida que é Deus não é apenas minha, mas também a sua, não importa quem ou o que possamos ser na cena humana. Se a verdadeira religião está em nosso coração, se estamos no caminho espiritual, se vemos Deus como a realidade de nosso ser e do ser de todos aqueles com quem entramos em contato, então estamos certos de encontrar quem possa ser marido, esposa, filho, companheiro em qualquer tempo e circunstância, e será sempre aquela a quem Deus revelou para nós. Dizem que não há casamentos feitos no céu, mas nisso não acreditamos. Casamentos na terra podem ser feitos por razões terrenas, mas há casamentos feitos no céu, sim. E isso ocorre sempre que um indivíduo está realmente no caminho espiritual, vivendo com Deus como sua principal preocupação e com o companheirismo como consideração secundária. Então, Deus se revelará e se revelará como marido ou esposa. Sob tais circunstâncias, o casamento será legítimo, ou Deus se revelará como um legítimo companheirismo, uma amizade de direito ou um vizinho legítimo. Existe algo como uma relação espiritual entre um homem e uma mulher. Quando digo isso, não estou sentado em uma nuvem e dizendo que isso não pode se manifestar como um relacionamento normal. O relacionamento que nos vem atrás da atração espiritual não é uma relação intangível, fora do espaço. Isso não significa um relacionamento que não possa ser entendido por outras pessoas. É o mesmo tipo de relacionamento que existem desde o início dos tempos, apenas com uma atmosfera mais elevada, mais limpa e mais doce. Não há nada grosseiro ou sensual sobre o relacionamento entre amigos e, da mesma forma, o relacionamento conjugal pode ser normal, feliz e natural, sem descer ao nível do animalismo. Isso é possível e, na verdade, existem aqueles que realmente e verdadeiramente veem Deus e o relacionamento de Deus com a sua criação individual primeiro, por último e sempre. Essa é a nossa atitude no caminho espiritual em direção a todos que encontramos. Nós devemos entender que devemos estar no mundo, mas não sermos dele, no que se refere a igrejas e organizações. O próximo passo em nossa compreensão é que devemos estar no mundo, mas não sermos do mundo em nossos relacionamentos um com o outro. Em todos os relacionamentos, desde o casamento até os conhecidos casuais, nós devemos estar no mundo desses relacionamentos e desfrutar de todos eles, mas não nos apegarmos a ninguém. Aprenda o significado interno das palavras. Há ainda mais um passo. Não devemos usar palavras em nossa vida religiosa, a menos que elas signifiquem algo para nós. Não use a palavra Deus levianamente. Não use a palavra Deus a menos que você entenda o que você está falando. No momento em que você diz a palavra Deus e pensa que isso significa Jeová em uma nuvem ou Jesus na cruz, você não trouxe Deus para uma consciência compreensível em sua vida cotidiana. Traga a palavra Deus em seu coração, em sua alma, e ore para que o Pai revele a você a natureza e o caráter reais, a essência do que é Deus. Então, quando você diz Deus, você sabe tanto do que você está falando, quanto quando você usa a palavra mãe ou pai.
Você entende o relacionamento de uma mãe com seu filho, e esse relacionamento é o mesmo, independentemente do tipo de mãe a quem você está se referindo. De sua experiência, mãe é diferente da palavra pai, irmão ou irmã. Não há mistério oculto sobre essas palavras. Cada um tem o seu próprio significado em seu pensamento. Agora você deve fazer de Deus real para você como seu amigo, irmão, mãe ou pai. Certifique-se de obter um entendimento sobre Deus, porque sem o conhecimento de Deus, você não pode estar no caminho espiritual. Você nunca vai estar no caminho espiritual meramente falando de Deus, ou lendo sobre Deus em livros, ouvindo sobre Deus em palestras, ou tomando instruções sobre Deus. Você só conhecerá Deus quando Deus se revelar para você dentro de seu próprio ser. Isso nunca pode acontecer a menos que você mesmo traga isso. Deus não se forçará a você. Você mesmo, deve tomar a decisão de encontrar o verdadeiro significado da palavra Deus. Quando você tiver sucesso, Deus terá se tornado uma presença e um poder reais, e você não se encontrará dizendo: eu sei tudo sobre Deus, mas eu nunca o senti ou o vi. Ainda é um Deus distante para mim. Isso não deve acontecer com você. Esta instrução não pretende iluminá-lo com uma infinidade de declarações sobre a verdade. Existem apenas 3 pontos que compõem a mensagem da verdade nesta instrução, e eles são: Deus, Deus individualizado, e o erro como sugestão ou crença do mundo, que deve ser rejeitada para não sofrer os seus efeitos. Isso é tudo. O propósito deste trabalho é continuar a elevá-lo na consciência até que você possa dizer: eu sei o que é Deus. Você deve conscientemente desenvolver esse conhecimento dentro de seu próprio ser, pois vem das profundidades do seu ser, e você deve continuar até que você possa viver com Deus e em comunhão com Deus, enquanto dirige um carro, enquanto anda ou faz compras, até que você possa sentir Deus fluindo para fora. Eu disse: não use a palavra Deus levianamente. Faça-se conhecer a Deus. É um dos sentimentos mais maravilhosos, mas é bem mais que um sentimento. É a sua vida eterna. Você nunca terá imortalidade ou eternidade. A vida eterna, até que você conheça a Deus e não apenas algumas palavras sobre Deus. O mesmo é verdade com a palavra Cristo. Como essa palavra é abusada? A extensão que usamos a palavra Cristo sem entender a luz, o poder, a delicadeza, a divindade dessa presença, chega a ser um sacrilégio. Cristo é uma realidade. Cristo é o ser. Cristo não é um Jesus de 2000 anos atrás. Cristo é o Espírito que animou Jesus, além de qualquer coisa que qualquer homem jamais conheceu, mas não além daquilo do que pode ser conhecido. Nós podemos ir tão longe quanto Jesus foi, e mais adiante. Ele disse: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. João, capítulo 14, 12. Na manifestação e no desenvolvimento do Cristo, a realização de Cristo como seu próprio ser, não há nada para demonstrar. Vosso Pai sabe que precisais dessas coisas, e é do seu agrado dar-vos o reino. Nunca seja culpado por tentar demonstrar algo e ainda afirme que você está no caminho espiritual. Você não tem nada para demonstrar. Existe um Pai Celestial, existe uma consciência divina, existe uma influência que guia neste mundo, e está aqui na terra, e ela é sua. Não fomos tão longe quanto o filho pródigo. Volte para onde você aprende, de uma maneira espiritual, o significado da criação de Deus, desdobrando-se e revelando-se como um universo maravilhoso, e então você terá aprendido o segredo. Você não é um ser humano. Toda cura está no mundo da crença. Toda cura acontece no sonho de Adão.
Deus não sabe nada sobre isso, porque em todo o reino de Deus nunca houve pecado, doença ou morte. É por isso que entendemos erroneamente a missão de Jesus no mundo. Se você crê nos ensinamentos da igreja, então Deus enviou Jesus para curar os enfermos. Mas, na verdade, Deus nada sabe sobre doença, pecado ou morte. Jesus tem uma função neste mundo. É revelar o Cristo do seu ser. Essa foi a sua função 2000 anos atrás. E essa é a sua função hoje. Não estabelecer um homem para adorar ou algum indivíduo para reverenciar, mas para revelar o Cristo do seu próprio ser. Portanto, não use a palavra Cristo levianamente. Vá para Deus com ela. Traga-a em sua consciência e ore ao Pai que a luz seja dada a você com o Cristo na mente de Cristo. O mesmo acontece com a oração. Não devemos orar com ânimo superficial, nem usar a palavra oração com ânimo superficial. Oração, em seu sentido espiritual, é nossa comunhão individual com Deus. Quando você pensa nisso sobre essa luz, você não pedirá a Deus por nada. Você não vai a Ele pedir por nada. Você não desejará qualquer coisa de Deus. Na gentileza, na paz da sua comunhão com Deus, você encontrará plenitude. Isso é oração. Não use essas palavras com muita clareza como clichês. Não as use como foram usadas em alguma literatura metafísica ou mesmo na Bíblia. Vá para o Pai dentro de você, para a sua própria interpretação. Nosso ensino não pode ser um ensino de palavras. Deve ser um ensinamento da revelação e do desdobramento do Cristo na consciência individual. Uma vida espiritual pode ser desenvolvida apenas na proporção em que conhecemos os significados espirituais interiores das palavras que estamos usando. Por exemplo, o significado da palavra Deus, como Deus se revela para você dentro de seu próprio ser, em uma linguagem que você pode entender e com um significado que seja inteligível para você, mesmo que você não possa transmiti-lo para outra pessoa. É muito melhor que você tenha um sentimento do significado de Deus sem a capacidade de expressá-lo, do que você poder recitar uma página inteira sobre Deus sem sentir e perceber. Não se sinta incomodado por causa da sua incapacidade de expressar o que você conhece, pensa e sente sobre Deus, sobre o Cristo, sobre a verdade ou sobre a espiritualidade. Existe em você uma realidade divina que nem sempre pode ser expressa em palavras. Lao Tse disse: se você pode defini-lo, então não é Deus. Mas isso não significa que você não pode conhecê-lo e senti-lo e percebê-lo. E isso vem através de sua comunhão consciente com Deus, que é o propósito de nosso trabalho. O apogeu do nosso trabalho é quando Deus e o indivíduo se fundem em um. Quando não há mais o indivíduo como homem, mas existe somente Deus se manifestando, desdobrando e revelando-se a este universo.